Abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 20, versículos 30 e 31. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O tema da nossa reflexão, por alguns minutos, nesta noite, será o seguinte: a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. E procuraremos enfatizar exatamente aquilo que foi realizado por Jesus na sua primeira vinda. Não estamos falando a respeito da segunda vinda, a volta de Cristo. Estamos analisando a primeira vinda de Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João, ele diz algumas coisas que destacaremos aqui. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estão escritos a transformação de água em vinho. Está escrito a ressurreição de Lázaro. Está escrito a cura de um cego de nascença. E outros sinais que o apóstolo João enumerou e que colocou no seu livro, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. E ele também diz por qual objetivo. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há um outro texto que o apóstolo João, ele declara daquilo que ele viu, daquilo que ele testemunhou na primeira vinda de Jesus. João, capítulo 19, versículo 35. João, capítulo 19, versículo 35. E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então o apóstolo João,
ele sabia o que ele estava escrevendo, ele sabia o que estava dizendo, e ele foi testemunha ocular e auricular de tudo que Jesus realizou durante o ministério de Jesus. E ele diz aqui de uma forma clara, veja o que é que ele diz: e é quem viu isso que dá testemunho. Ele não está falando a respeito de terceiros que falaram para ele. Inúmeras vezes Jesus levou para determinados lugares Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, que fazia parte do círculo íntimo. Muitas coisas que foram operadas por Jesus foi operada na presença desses três: Pedro, Tiago e João. E João está dizendo aqui, e é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João, capítulo 19, versículo 35. E agora nós vamos para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E aqui, nessa primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, nós vamos fazer a leitura desse texto e nós vamos fazer um destaque, porque é uma conclusão de tudo aquilo que o apóstolo João testemunhou. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que é que diz: sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vamos destacar aqui esse versículo, porque é uma conclusão de todo o testemunho daquilo que João viu, daquilo que João participou ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que ele diz nesse texto: sabemos também que já veio o Filho de Deus, a primeira vinda de Jesus. Ele não está mencionando a segunda vinda de Jesus, ele está falando da primeira vinda de Jesus. Sabemos também que já veio o Filho de Deus. Em 1 João 5, versículo 20, a parte B do versículo, o que é que o apóstolo João diz? E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Então veja que o apóstolo João, ele não está fazendo um apelo à emoção, ele está fazendo um apelo à razão, ao juízo. E ele diz que Jesus, o que é que ele diz? E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro.
1 João 5, 20, a parte C do versículo, veja o que o apóstolo João diz. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós podemos ter esta convicção de que nós estamos naquele que é verdadeiro. Nós estamos no barco certo, no transporte certo. E o apóstolo João, ele diz isso aqui, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E depois ele fala da identidade de Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, a parte D do versículo. Veja o que é que ele diz a respeito de Jesus. Este quem? Ele está se referindo a quem? É só nós lermos novamente a parte anterior. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E aí o que é que ele diz? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está se referindo a quem? O contexto diz a Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, nós temos aqui os detalhes fundamentais a respeito da primeira vinda de Jesus. Poderíamos nos estender, mas é o suficiente, porque antes da vinda de Jesus, houve todo um preparo através dos profetas, através dos escritos de Moisés, através dos salmos, todo o Antigo Testamento mostrando que um dia Deus iria tomar a forma humana e habitar entre os seres humanos. E aqui o apóstolo João, ele diz, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, a parte D do versículo, porque nós dividimos em 4 partes. Letra A, primeira carta de João 5, 20, a parte A. Primeira carta de João 5, 20, a parte B. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, a parte C. E primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, a parte D. E aí podemos entender na íntegra o que o apóstolo João disse, concluindo essa reflexão. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, que essas palavras, nesse
pequeno tempo que nós refletimos tenha lugar em nossas mentes e em nossos corações, e nós saibamos em quem nós temos crido, que nós saibamos que um dia nós iremos para o céu, que nós saibamos que não precisamos de inovações para cultuar Jesus, para seguir Jesus. Jesus é suficiente para que nós estejamos aqui sentados, prestando este culto que só a Ele nós somos devedores. Portanto, que nós tenhamos esta convicção. E para encerrar, repetindo o tema, para que não haja nenhuma confusão na palavra, porque a palavra vida e a palavra vinda, o que diferencia é um N. Nós estamos falando a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. E outro destaque, estamos falando justamente porque nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Aí então, para colocar um ponto final na história de toda a humanidade. Que Deus, pois, nos abençoe e os irmãos em suas casas possam continuar refletindo e lendo e estudando a Bíblia, que é o nosso livro texto. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Convido os diáconos que estão escalados para a celebração da ceia.